E para tratar do tema políticas públicas de forma ainda mais profunda, eu vou conversar agora com o diretor de pesquisa e pós-graduação, professor Fernando Filgueiras, da ENAP. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. E esse tema é um tema aí um tanto quanto complicado assim da população entender, né? Como é que a gente poderia tratar disso de forma mais didática, professor? Políticas públicas. Eu acho que a primeira coisa é entender o que é políticas públicas. E um aspecto importante é dizer que, primeiro, uma política pública, seja em que área for, na área social, na área de transportes ou infraestrutura, e mesmo na área econômica, ela significa, na verdade, uma solução coletiva, encampada normalmente por governos, para resolver problemas que também são coletivos. Então, por exemplo, problemas na área de infraestrutura, como construção de estradas, portos, aeroportos, para melhorar a questão da logística de mercadorias, logística de produtos, transporte da própria sociedade. Então, que tipo de soluções nós podemos construir publicamente para que esses problemas públicos também sejam resolvidos? Às vezes, melhor do que a política em si é o diagnóstico, né? A gente tem um passo anterior a isso para que a política aconteça de forma eficiente. Seria mais ou menos isso. Sim. A construção de soluções em políticas públicas, ela vai envolver, na verdade, uma série de processos, uma série de passos, no sentido de, desde a manutenção da integridade daquela política, até mesmo a busca por resultados, a busca por maior efetividade dessa política em prol da sociedade, exige que os governos consigam constituir planos bem elaborados que possam, de fato, construir soluções sólidas e robustas para a sociedade. Uma boa política pública, ela pode também ser ineficiente? A gente poderia dar um exemplo de uma política pública que ela é boa, mas ela não chegou onde deveria chegar? Às vezes a gente tem situações em que planos, por exemplo, são muito bem elaborados, mas elas carecem de efetividade frente à própria sociedade. A gente às vezes tem alguma solução que às vezes é muito bem implementada, entretanto ela produz alguns efeitos perversos. Por exemplo, políticas na área econômica, muitas vezes produzem políticas de desenvolvimento, elas produzem um ganho inicial, por exemplo, na questão de produzir maior riqueza, distribuição, mas os efeitos, às vezes, é espantar investimentos e isso acaba sendo um efeito perverso de uma política que foi planejada com um objetivo, mas que tem uma conexão com várias outras questões. Uma política de desenvolvimento, ela também, uma política industrial, por exemplo, ela pode ter benefícios de curto prazo muito interessantes, mas ter impactos ambientais extremamente devastadores, por exemplo. Por que determinados municípios e estados não conseguem avançar no tema políticas públicas? Eu acho que a grande questão nos estados e municípios, dadas as características do Brasil em particular, é um problema de capacidade. Claro que a gente não pode generalizar, por exemplo, os 5.700 municípios, porque se você compara, por exemplo, um município complexo como São Paulo, algum município pequeno de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais, são realidades totalmente diferentes, problemas totalmente diferentes. Mas o que é importante, tanto no grande município como São Paulo, quanto no pequeno município, no interior de Minas Gerais, ou eventualmente no norte do país ou no nordeste do país, é que o serviço público ele tem uma capacidade de poder planejar, de poder desenvolver suas políticas, de poder implementar da melhor maneira possível e colher resultados efetivos para a própria sociedade. E o cidadão, o que ele pode fazer? O cidadão ele tem diversas perspectivas. Uma das questões que a gente precisa ter em mente é o seguinte: políticas públicas, normalmente elas se fazem também por meio de serviços públicos. Então, uma política pública super importante, como a política de educação, ela vai se constituir, sobretudo, com escolas bem aparelhadas, com professores bem preparados, com instrumentos de gestão bastante eficientes. Para chegar a isso tudo, é importante ali ter em mente que existe uma série de processos
por trás. Então, a gente precisa constituir políticas, por exemplo, para poder melhorar a qualidade do trabalho dos professores. A gente precisa constituir políticas para melhorar a qualidade da gestão. Isso tudo exige uma capacidade por trás que é necessária para que isso possa ser, de fato, impulsionado, para que isso possa, de fato, ser movido no bem da própria sociedade. E como essas políticas elas interferem diretamente na vida do cidadão, as boas e as más políticas também? Exato. Políticas bem implementadas, elas têm um efeito positivo muito grande na vida dos cidadãos, em diferentes aspectos, no aspecto da educação, da saúde, uma infraestrutura de qualidade que de alguma forma possa beneficiar a sociedade como um todo, uma economia robusta que permita a geração de riqueza. Tudo isso está baseado em políticas públicas que precisam ser planejadas, que precisam de uma capacidade envolvida por trás. Mas é muito importante que na dinâmica dos serviços que estão conectados às políticas, os cidadãos possam participar e o que muito a literatura revela é que a maior participação dos cidadãos no processo de cocriação das políticas e dos serviços, no processo de coprodução das políticas e serviços, isso aumenta, amplifica a própria capacidade do governo de poder, seja ele municipal, estadual ou federal, de poder levar à frente essas políticas. Então, o cidadão ele tem um papel essencial nesse processo de participar dessa construção de soluções coletivas. Ok, Fernando, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Espero te ver aqui de novo. Obrigado, estou à disposição. Obrigada. E a gente volta no próximo bloco.